Aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. Bom, a gente sabe muito bem que já faz vários anos que o STF tem aprontado muito pra gente, sobre vários casos, sobre vários exemplos que nós podemos trazer. Por exemplo, nós tínhamos o caso do José Dirceu, que foi solto por toda lavagem de dinheiro, por corrupção, toda a formação de quadrilha que ele estava fazendo. Depois veio aí também o caso da Dilma, em que ela levou impeachment, mas não foi cassada pelos seus direitos políticos e nem foi presa, ou seja, ela foi passada por impeachment por cometer um crime de responsabilidade fiscal, porém ela não perdeu os direitos políticos e também ela não foi, vamos dizer assim, ela não perdeu nenhum tipo de privilégio e também nem foi presa por causa disso. Ou seja, é como se você pudesse roubar o quanto você quisesse e isso não pudesse trazer nenhum tipo de problema para você. Bom, e agora nós estamos muito impressionados com a nova ocorrência aí do STF. Estava vendo aí um advogado que estava numa espécie de um avião do lado do ministro do STF, Lewandowski. E aí o advogado chegou lá e disse educadamente uma verdade pura, que simplesmente o STF é uma vergonha. Eu tenho vergonha de ser brasileiro só de saber que tem um STF desse tipo. E o Lewandowski chegou lá todo abusado, falando: e aí, cara, você quer ser preso? E aí ele chegou lá, né, e falou lá com a moça do aeroporto, né, o seguinte: olha, vou ligar para a Polícia Federal. E realmente aconteceu isso. A Polícia Federal já estava esperando o advogado dentro lá já do aeroporto e ocorreu esse tipo de conflito ainda lá dentro. E aí sim que foi expedida, vamos dizer assim, uma voz de prisão. Bom, então o que eu quero falar a respeito disso? Nós sabemos muito bem que isso é um absurdo, que todo mundo está revoltado com isso, mas infelizmente esse é o tipo de coisa que nós temos aqui no Brasil atualmente. Uma das coisas interessantes de você relatar a respeito do STF, a respeito de todos esses problemas, é o seguinte, né? É a obrigação da aceitação dessa autoridade. Ou seja, você tem, por exemplo, o Dias Toffoli, que tentou vários concursos públicos para se tornar juiz, mas não passou em nenhum deles. E não sabe nem usar crase, ou seja, usa crase atrás de verbo. Você tem o caso do Gilmar Mendes, aquele analfabeto funcionário que ele fala, mas a gente nem entende o que ele está falando. Tem agora esse senhor Lewandowski, que é uma vergonha também, parece ser um psicopata. E essa lista não para por aí. Só que o que acontece? Ele já coloca um cara logo assim acima da outra pessoa que está sendo julgada e simplesmente obriga a outra pessoa a aceitar aquele tipo de autoridade imposta. Ou seja, coloca o juiz lá em cima, o réu lá embaixo, como se o juiz fosse a autoridade máxima dali, como se não pudesse haver nenhum tipo de contestação. E a gente sabe muito bem que numa sociedade real isso não deveria acontecer. Por exemplo, nós temos que chamar o senhor Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lewandowski, fucking, né? O ministro fucking, Luiz fucking, de Vossa Excelência. Mas que é isso? Vossa Excelência, gente, é uma coisa absurda. Aí eu vou retomar a respeito do Olavo de Carvalho, que tem sofrido atualmente muito tipo de mentira, muito tipo de difamação, de calúnia, injúria, por aí já faz há muito tempo, devido às verdades que ele fala muitas vezes a respeito daquilo que acontece no Brasil, afora, e também a respeito do comunismo.
os ministros do STF, eles são vossas excelências, sim. Só que elas são excelências, segundo o Olavo de Carvalho, é fazer apenas duas coisas. Primeiro, soltar político corrupto e segundo, molhar a mão de propina. Então eles são excelências, só que eles são excelências só em fazer esses dois tipos de coisa. Porque você vê, nem a gente iria ser capaz de fazer isso. Você pega aí qualquer pessoa da rua, será que ela seria capaz de ser tão imoral de, por exemplo, liberar o José Dirceu? De fazer aquele negócio que aconteceu dentro do aeroporto, onde não tem nenhuma liberdade de expressão? Eu acho que provavelmente não aconteceria uma coisa desse tipo. E tem toda aquele traje, aquela túnica preta, aquela coisa, não, agora eu sou magistrado e todo mundo tem que me respeitar. Aquela gente é uma vergonha. E aquele cara tem toda a razão. Eu também tenho vergonha de morar no país com esse tipo de instituição. Porém, ela serve muito bem para demonstrar pra gente o que realmente é o Estado, o que realmente é justiça estatal. E aí nós pregamos também pela questão da necessidade, do mérito, do prestígio social para se alcançar um certo respeito daquele nível. Porém, esse tipo de respeito não há no STF. Selecionam qualquer idiota, psicopata aí para ser o ministro do STF, como nós temos atualmente 100%, e é isso aí que acontece. Ou seja, eles pegam, por exemplo, elegem a maioria imbecil da democracia, elege um psicopata que conseguiu enganar todo mundo, e esse psicopata elege um cara tão psicopata quanto ele para conceder um habeas corpus caso ele for preso, e que esse novo psicopata vai ter que passar pela democracia da Câmara do Senado para ver se ele realmente é tão psicopata quanto era necessário para ser o ministro do STF. Mas é obrigatório ter respeito por essa gente segundo as nossas leis. Ou seja, não há mérito algum, apenas há quase uma dúzia de psicopatas que querem impor sobre a gente uma autoridade que teoricamente eles numa sociedade anarcocapitalista, uma sociedade desse tipo nunca teriam, porque eles não têm mérito algum, eles são eles são analfabetos funcionais, eles são burros, na verdade só são inteligentes só para roubar mesmo, soltar bandido corrupto, só isso que eles são. E aí o Olavo de Carvalho ainda cita o seguinte: primeiro nós fazemos o quê? Uma desobediência civil, ou seja, nós não respeitaremos as autoridades, mas nós estaremos o que? Aceitando a punição por causa das decisões arbitrárias dessa gente. Em segundo, a revolta, que é o que? Que é quando um pessoal não respeita a autoridade, comete crime e ainda recusa ser punido. E na terceira nós temos uma revolução. E na verdade o anarcapitalismo geralmente entenderia mais a essa questão, se a gente for fugir um pouquinho da linha gradualista. E aí o que acontece? Nesse método mais revolucionário, o que acontece? Primeiro, eles não só fariam crime, não só não aceitariam punição, mas como também eles iriam chegar lá e matar todo mundo que discordasse da opinião deles. Por exemplo, ia matar todas as autoridades. E isso seria uma das soluções possíveis para o anarcapitalismo acontecer. Ou seja, um cara chega lá, desacata o ministro do STF, desacata não, ele simplesmente fala uma verdade, que nem um advogado disse. Ele dá voz de prisão, o cara fala, eu não vou ser preso, e quem tentar prender ele, o cara pega a arma e mata. Isso seria mais ou menos a revolução. E isso que deveria realmente um dia acontecer, porque esse tipo de coisa que nós estamos vendo não deveria ser mais suportado. E aí, além disso, nós temos o que? A chamada escolarização pública, ou seja, o Ministério da Educação chega lá para você, ensina que você tem que chamar o cara de Vossa Excelência, que o cara estudou pra caramba para ser aquilo ali, nós precisamos ter respeito pelos ministros do STF, pelos
magistrados incondicionalmente, que tudo que a gente falar contra eles nós estamos errados, porque teoricamente aquele pessoal são pessoas superiores que sabem de tudo, que a gente sabe muito bem que é uma mentira. E o pior, eles ainda obrigam por meio de leis a gente a acatar esse tipo de escolarização. Ou seja, eles criam uma porrada de escolas públicas, eles detonam o ensino privado de ensino, eles ainda obrigam que as escolas privadas de ensino façam aquele currículo único para também doutrinar as crianças para respeitar essas autoridades que não mereceriam respeito algum, uma sociedade libertária onde o mérito, o prestígio social realmente tivesse algum tipo de valor. E com certeza esse também é um dos principais fatores para esse tipo de ocorrência, já que nós somos obrigados o tempo inteiro na escola a obedecer o Estado, acreditar que o Estado deve prover os nossos direitos, que o Estado, no caso, deveria salvar a população, que guiaria as pessoas e que ele vai trazer a moral, a lei, a ordem, esse tipo de coisa, que nós precisamos de mais Estado para tudo e que algumas vezes o problema é a corrupção. E esse tipo de coisa ridícula que ficam infiltrando na cabeça da gente, da crechezinha, do Fundamental 1, Fundamental 2, no ensino médio, depois para a faculdade, e fica assim o tempo inteiro. E a maior parte das pessoas fica acreditando nisso o resto da vida. Por isso é realmente importante a gente disseminar essa informação de que não deveria ser feito esse tipo de respeito a autoridades que não mereceriam respeito. Por isso, o que eu acho importante, desacatar essa gente por meio da internet, desacatar essa gente por meio do YouTube, mandar elas tomar naquele lugar, não respeitar, falar mal, mostrar para todo mundo que esse tipo de pessoa não deveria ser respeitada e não respeitar mesmo, desacatar, xingar, ofender. Nós deveríamos postar isso por meio do Facebook, que a gente já não tem muito mais confiança por causa desse Mark Zuckerberg, né? O Mark Zuckerberg, que falou que era de esquerda, falou um monte de coisa ridícula. Então a gente nem mais temos muita confiança até no Facebook, mas todas as mídias sociais que nós poderemos ter, seria importante a gente desacatar isso. Por exemplo, no canal do Nando Moura já se falou mal disso, no canal do Anti-Estado já se falou isso, no canal do Rafael Lima, do Ideias Radicais, já se falou mal deles também, a respeito desse episódio, já do Diego Rox também foi, do Alexandre Porto, de vários outros anarcocapitalistas que tem por aí, já tudo isso foi dito, e nós deveríamos continuar isso, só que eu acho que há pouco desrespeito. Nós deveríamos mostrar para todo mundo que esse tipo de pessoa não merece qualquer tipo de respeito. Ele precisa ser desrespeitado. Por quê? Porque nós, gente, não deveremos respeitar uma coisa que não é respeitável. Tá? Não se deve respeitar uma coisa que não é respeitável. Porque uma vez que você respeita uma coisa que não é respeitável, esse tipo de coisa com o tempo vira uma coisa respeitável. E isso é um grande absurdo. Portanto, desacatem essa pessoa, desrespeitem essa pessoa por meio do YouTube, de vários fontes de redes sociais, como seus colegas. Mostre que a gente não tem que respeitar essa gente. E quem sabe com o tempo eles olhem um pouquinho mais, assistam de repente o meu canal e possam entender a nova política, só que não, um novo modelo social, que é um anarcapitalista, que preza pela ideia libertária, e vejam se aquilo ali realmente é melhor. Ou seja, abrir a porta para outra pessoa procurar alguma coisa. Mostre para a pessoa, olha só, você não acha que isso aqui é uma merda? O cara com certeza vai falar, porra, aqui tem muita corrupção. Aí você chega lá e fala, pô, cara, apesar de ter muita corrupção, vamos tentar uma coisa diferente, vamos ver se realmente não pode haver algum tipo de outra solução que pudesse solucionar esse tipo de problema, ou pudesse de alguma forma substituí-lo por alguma coisa melhor.
E aí talvez a pessoa fale, realmente deve ter alguma coisa melhor, né? Você chega lá e fala, olha, anarcapitalismo, não. Você chega lá, manda meu vídeo pra ele, ou de repente, cara, fala um pouquinho, olha, pesquisa o canal do Vadinho, ou qualquer outro anarcapitalista, vê se você gosta, mas não fala anarcapitalismo. Dá o nome de um canal, dá o nome de um vídeo, manda o link para essa pessoa e faça ela assistir. Não fala antes que é o anarcapitalismo, porque senão ela já não vai nem olhar, porque ela foi doutrinada o tempo inteiro a acreditar que democracia é a melhor coisa do mundo. E caso você não assistiu e ainda acha que democracia é uma coisa muito boa, assista meu vídeo lá, o mito da democracia, e tem outro vídeo muito legal chamado O Estado ajuda o pobre. Então assistam esses vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dê like, se inscreva no meu canal, compartilhe o conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai ajudar muito para mim continuar o meu trabalho. Isso vai me incentivar bastante. E também comentem aquilo que vocês acharam. Acho isso muito importante para a gente poder debater essa questão nos próprios comentários do YouTube, porque isso vai servir como mais um exemplo de crítica ao STF. Então, por favor, gente, você assistiu esse vídeo, chega lá no comentário e faça aquilo que eu estou falando. Xingue essa gente, desobedeça essa gente, desacate essa gente, mostre como essa gente é podre. Faça isso nos comentários, não deixe, nem se for falar, os ministros do STF são burros. Cara, não custa nada, 5 segundos. Mas isso precisa ser passado às outras pessoas. Então faça esse tipo de coisa, dê o comentário, fala aquilo que você acha. E se inscreva no meu canal e ative o sininho no meu canal Vadinho Kovalev. Bom, por enquanto é só isso. Eu espero mais notícias ridículas do STF. E quando tiver, provavelmente eu vou voltar aqui para falar. Mas até agora é isso. Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.